É um prazer estarmos aqui recebendo a senhora, professora doutora Marísia. A senhora é uma profissional extremamente renomada e é uma honra recebê-la. E a professora doutora Marísia, ela é professora da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, é graduada em terapia ocupacional pela PUC de Campinas, mestre e doutora em educação pela Unicamp. Se eu falar mais coisas, a gente vai passar aqui falando com o currículo lá da senhora todinha, né? A senhora quer falar alguma coisa? Bom, bom dia! Bom dia. Depois desse começo um pouco tumultuado, mas ok, vai dar tudo certo agora. E Né? eu quero agradecer muito a você, Giovana, Dr. Tiago e todo o grupo aí do projeto do ECOC. Estamos numa oportunidade ótima para falarmos de terapia ocupacional e oncologia. Eu fico muito feliz por isso. Nosso tema, o tema hoje que vai ser discutido no nosso bate-papo, é cuidado oncológico integral, abordagem pela terapia ocupacional. E eu queria saber com a senhora se eu já posso começar o nosso primeiro questionário. Posso dar início, professora? Claro, à vontade. É, qual é a importância e como funciona a prática da terapia ocupacional no cuidado integral do paciente oncológico? Bom, Giovana, eu acho que para começar esse assunto, nós precisamos entender o que é integralidade, né? É importante a gente pensar que o conceito de integralidade, ele tanto é um dos pilares do SUS, né, como ele é uma concepção de ser humano, né? Então, enquanto SUS, nós temos que entender que toda pessoa deve ser atendida em suas necessidades, né? Na integralidade das suas necessidades. O SUS é um sistema extremamente bem montado. Claro que, infelizmente, não totalmente implantado, ou, né, com os recursos de que ele necessitaria para poder realizar realmente a sua função. Mas a estrutura hierarquizada do SUS, ela tem essa ideia de que a pessoa que necessita de um cuidado básico, né, preventivo, enfim, que possa ser oferecido pela atenção básica, ele deve ser atendido nessa sua demanda. Aquele paciente que é de alta complexidade e que precisa de um cuidado terciário, ele tem que ter o acesso ao serviço, isso é um direito, né? O SUS prevê isso. Acontece que, na prática, o paciente oncológico, ele muitas vezes, ele tem dificuldade de acesso ao serviço, né, terciário. Existe uma lei que exige que ele seja atendido, né, dentro de pouco tempo, mas na prática isso nem sempre acontece. Mas acontece que quando ele sai do serviço hospitalar, ele normalmente ele fica totalmente no limbo, né? Ele fica desassistido. Infelizmente, eu tive a experiência de procurar os pacientes oncológicos aqui em Ribeirão Preto, através da atenção básica, e eles sequer são identificados como nas suas demandas, né? A atenção domiciliar dificilmente consegue abranger essa população. Então, ele tem a atenção nas suas demandas do tratamento oncológico, que é de alta complexidade, né, que é hospitalar, mas a integralidade deveria prever que ele fosse atendido de uma forma sistêmica, né, em todo o sistema de saúde. Então, nós temos que investir realmente na implementação da assistência oncológica em todos os níveis de complexidade. Agora, tem uma outra compreensão do que é a integralidade, né? Que é a integralidade do ser humano. Entender essa pessoa de uma forma total, de uma forma holística, de uma forma integral, significa não só cuidar das necessidades orgânicas, né? Não só cuidar no momento em que ele está internado pela sua necessidade de cuidar da doença. É não olhar só para a doença, né? É olhar essa pessoa de uma forma integral,
É olhar que ela tem demandas que são físicas, mas que também tem demandas emocionais, sociais e espirituais, né? Então, é muito importante a gente pensar que para atender bem essa pessoa na sua integralidade, nós precisamos fazer uma avaliação que é multidimensional, né? Nós precisamos compreender todas as demandas que ela traz no processo terapêutico e necessariamente atendê-la de uma forma multiprofissional, né? Não existe nenhum profissional que possa atender essa pessoa sozinho, na Verdade. medida em que ele tem demandas que são multidimensionais. Daí a importância de ter o terapeuta ocupacional na equipe, né? De ter o psicólogo, de ter o fisioterapeuta, de ter o nutricionista. Isso não diminui em nada o papel do médico oncologista, pelo contrário, né? Claro que existem papéis e funções, claro que cada profissional deve oferecer os seus cuidados da melhor forma possível, mas a pessoa que está adoecida é uma pessoa que precisa ser cuidada de uma forma multidimensional, né? Então, o terapeuta ocupacional vai entrar nesse cuidado dentro da sua especificidade, mas também participar desse conjunto de ações para atender e cuidar das demandas desse paciente de uma forma integral, né? É tanto que o doutor Tiago comentou aqui, falou que o profissional também precisa desse cuidado multidimensional, né? Não somos apenas nós, os pacientes, mas os profissionais também. É muito É, importante. e nós precisamos entender que a equipe, ela precisa funcionar de uma forma integrada, né? O nosso sistema de saúde, a nossa formação, ela é muito centrada em profissionais que atuam isoladamente, como se cada um pudesse dar conta da sua caixinha, né? Eu cuido desse pedacinho, o outro cuida daquele, o outro cuida daquele. Isso não é integralidade, né? Integralidade é quando nós, profissionais de saúde, entendidos também na nossa multidimensionalidade, né, nós Sim. possamos nos integrar numa prática interprofissional, cada um acrescentando o seu conhecimento específico, mas todos trabalhando juntos em benefício do paciente e da sua família, né? Nós temos que entender que também é uma prática que não pode ver como unidade de cuidado só o paciente, é o paciente e a sua família. Então, nós temos que olhar para isso de uma forma mais integrada, nós profissionais, né? E essa relação entre nós, da equipe, tem que ser uma relação muito respeitosa, né? Nós temos que aprender a trabalhar de uma forma respeitosa entre nós, né? Verdade. Isso nos leva ao segundo questionamento, né? No cuidado oncológico integral, professora, é necessário que o paciente esteja em cuidados paliativos? Não, absolutamente, né? Quando a gente fala do cuidado integral, nós estamos falando de uma visão da pessoa, né, que precisa ser entendida de uma forma integral. Agora, o cuidado, ele tem que levar em consideração quais as fases do tratamento que essa pessoa está passando, né? Como eu disse agora há pouco, entendê-lo na atenção básica, com as suas demandas, exige um certo tipo de atendimento. O profissional vai ter que ver essa pessoa de uma forma integral, a equipe vai ter que atuar de uma forma integral, mas o paciente oncológico, ele está na atenção básica também, né? Quando ele necessita de um cuidado de um tratamento oncológico, como uma quimioterapia, uma radioterapia, né, uma cirurgia, é claro que ele vai precisar de um atendimento de alta complexidade, né? Então, quem está no hospital também tem que entendê-lo de uma forma integral, né?
Se essa pessoa está numa condição de doença em que a perspectiva da morte é inevitável, né? Quando a doença está avançando, né? Quando essa pessoa precisa de uma terapêutica que já não tem mais a função curativa, as demandas, as necessidades que essa pessoa apresenta são outras, né? Uhum. E ele também tem que ser entendido na sua integralidade. Então, integralidade não é uma questão específica de um nível de atenção, né? De um nível de complexidade da atenção em saúde, né? A integralidade é do ser, né? Agora, o sistema de saúde, ele ainda não está integrado entre os seus diferentes componentes. Então, muitas vezes, nós, né, o meu lugar é da prática hospitalar, né? Eu estou no contexto hospitalar, mas eu vejo que muitas vezes o paciente está internado, ele precisa, ele pode ter alta, né? Estando num tratamento curativo ou num tratamento paliativo, e ele não tem para onde sair, ele não tem para onde ser mandado, porque a família dele não tem condições de atendê-lo. Então, nós temos que pensar o tratamento oncológico nesse sentido da integralidade, na medida que o hospital é um contexto importante para essa atenção, mas não é único, né? Então, os diferentes equipamentos de saúde, eles precisam estar mais integrados para que a atenção possa cobrir essa integralidade das demandas. Agora, mesmo dentro do hospital, nós vemos que os cuidados são muito dissociados, vamos dizer assim, né? Então, assim, o médico vê um aspecto mais da quimioterapia, da radioterapia, enfim, do tratamento farmacológico, e nós, profissionais da reabilitação, olhamos como se fosse um processo distante, né? O cuidado paliativo se vê como um lugar dissociado da equipe do tratamento modificador da doença. Isso não é correto, né? Então, o conceito ideal do cuidado oncológico é que ele possa ser acompanhado por duas equipes conjuntas, a equipe do tratamento modificador da doença e a equipe do cuidado paliativo simultaneamente, desde o diagnóstico. Esse é o conceito ideal da Organização Mundial da Saúde, né? Mas, infelizmente, nem sempre isso acontece. Então, o paciente em cuidado paliativo, ele precisa, sim, de uma atenção especial dentro das suas demandas. Isso não é necessariamente o cuidado de final de vida. Nós precisamos entender isso, né? Cuidado paliativo não acontece só quando a pessoa está em terminalidade da vida. O cuidado paliativo deve ser oferecido desde o momento do diagnóstico oncológico. Agora, as duas coisas juntas são conflituosas, né? As equipes têm uma dificuldade de diálogo, né? Então, nós também precisamos aprender a conversar mais entre nós, né? Entre as equipes, para que o tratamento do paciente seja o melhor, né? Além da conversa entre nós, ainda tem a conversa com o paciente para que ele entenda que nem sempre o cuidado paliativo é porque ele está no final da vida, porque ele vai morrer e ele não vai ter uma assistência melhor do que se tivesse aquele cuidado, né? Há muito esse entendimento e essa dúvida das pessoas em relação a esse assunto. Infelizmente, muitas pessoas ainda acham que o tratamento paliativo é igual a abandono terapêutico, né? E o tratamento paliativo absolutamente não é abandono terapêutico, né? É o contrário. Tem gente que acha que quando eu falo de cuidado paliativo, eu estou falando de morte, só de morte. E eu digo, não, cuidado paliativo, nós estamos falando de vida, né? De promoção de saúde enquanto a vida. E mesmo quando a pessoa morre, nós temos que cuidar da família. Então, nós também temos que cuidar do bem-estar e da qualidade da família, de vida da família, durante o processo de luto,
né? Bem, Então, o cuidado paliativo é um cuidado ativo, né? Nós temos que saber oferecer esse cuidado com toda a nossa capacidade técnica, porque também tem isso, tem pessoas que acham que é um tratamento de caridade, né? Então vamos lá, vamos passar a mão na cabeça e está resolvido. E não é isso. O cuidado paliativo é um cuidado técnico, né? Que nós temos que ter formação profissional, formação técnica para isso, né? verdade. E nosso terceiro questionário, professora, é: as abordagens do terapeuta ocupacional em pacientes oncológicos seguem o mesmo padrão? No caso, elas seguem um protocolo padronizado? Bom, nós temos que entender melhor o que a gente está chamando de protocolo, né? Na terapia ocupacional, tem pessoas que acham que fazer um protocolo ou atender o paciente de acordo com o protocolo é como se fosse uma camisa de força, né? E não é isso. Quer dizer, ter um protocolo combinado, acordado com a equipe e com a instituição, significa que nós temos que organizar essa assistência de uma forma que todos os profissionais possam contribuir com o cuidado ao paciente e à sua família da melhor forma possível, dentro de determinados parâmetros, né? É muito diferente de você padronizar no sentido de que todo mundo vai fazer a mesma coisa, né? Ou que todos os pacientes seriam atendidos do mesmo jeito. Com isso eu não concordo, né? Então, assim, eu defendo sempre a prática centrada no cliente, né? Eu acho que a gente tem que montar um projeto terapêutico singular, que é uma outra estratégia do SUS, né? Uma estratégia importante. O projeto terapêutico singular, ele diz que nós temos que cuidar daquela pessoa na sua singularidade, nas suas necessidades, e nesse sentido, nós precisamos compreender as demandas, os desejos, as necessidades daquela pessoa. Agora, trabalhar dentro de um protocolo assistencial nos ajuda muito na integração com a equipe. Então, até no primeiro capítulo do nosso último livro, nós discutimos a necessidade de pensar o programa de terapia ocupacional no contexto hospitalar, a partir dessa lógica da hierarquização, né? A partir da lógica de que nós temos determinadas etapas a cumprir no processo terapêutico, para que nós sejamos resolutivos. Essa é uma questão que eu acho que nós temos que enfatizar muito ainda na nossa prática profissional. Nós temos que ser resolutivos. Nós temos que sair desse lugar do ocupacionismo, né? Como se ficar dando alguma coisa para a pessoa fazer resolvesse. Não vai resolver. Nós temos que ter um projeto terapêutico singular, nós temos que pensar as estratégias de intervenção, nós temos que avaliar o nosso paciente de uma forma multidimensional, quer dizer, considerando as demandas físicas, emocionais, sociais e espirituais, temos que olhar esse paciente na sua multidimensionalidade, porém, nós temos que estabelecer prioridades. E essas prioridades têm que ser atendidas com os melhores recursos terapêuticos que nós tivemos à disposição. E daí nós entramos numa outra conversa, que é o da terapia ocupacional baseada em evidências. Todas as profissões da saúde têm construído suas práticas profissionais no sentido de utilizar as melhores evidências científicas possíveis para o melhor cuidado ao paciente. O objetivo é ter o melhor cuidado, oferecer o melhor cuidado. Mas na terapia ocupacional parece que isso ainda é um grande mistério. As pessoas ainda têm um tabu em falar sobre isso. E eu realmente acho que nós temos que fazer uma boa avaliação, né? Essa avaliação, ela tem que ser necessariamente multidimensional. Nós temos que escolher as melhores evidências possíveis para nós construirmos nosso projeto terapêutico ocupacional
para atender as necessidades do paciente. E essa nossa intervenção tem que ser resolutiva, tem que ser eficaz. Ela precisa realmente demonstrar as contribuições da terapia ocupacional para essa pessoa e para sua família, né? Com a melhora da sua vida ocupacional. Não é porque a pessoa tem câncer ou que ela está em cuidados paliativos que a vida dela acabou. Muito pelo contrário, né? A vida ocupacional precisa ser valorizada. Precisa. E nosso quarto questionamento são quais são os campos de conhecimento envolvidos e necessários para a intervenção do cuidado oncológico integral abordado pelo terapeuta ocupacional? Bom, primeiro, assim, nós temos que entender que existe que para mim, do meu ponto de vista, não existe uma contradição entre o cuidado integral e você ter conhecimentos que são especializados. Veja, se eu tenho uma pessoa que eu preciso atendê-la na sua integralidade, eu preciso ter conhecimentos próprios para isso. Ainda que o terapeuta ocupacional, na sua graduação, seja um profissional de formação generalista, na sua prática profissional, ele tem que ter conhecimentos especializados para determinados campos de conhecimento. Não é a mesma coisa um terapeuta ocupacional atender um paciente oncológico na atenção básica, na saúde da família, ou no hospital, ou num hospice, né, para cuidados paliativos. São demandas diferentes. Então, eu preciso, se eu sou um profissional que estou na atenção básica, claro que eu preciso de conhecimentos específicos relacionados à forma de atendimento a essa população na atenção básica, no território, né, com a territorialização, com a estratégia de saúde da família. Se eu estou no cuidado hospitalar, estou no hospital secundário, eu tenho uma questão, por exemplo, nós temos aqui na USP Ribeirão Preto, o hospital estadual, que é um hospital secundário. Para onde são encaminhados os pacientes em cuidados paliativos? Então, embora, teoricamente, o paciente oncológico seja um paciente atendido prioritariamente no hospital terciário, ele pode também ser atendido num secundário se na estrutura do sistema de saúde ou na estrutura do complexo hospitalar, a unidade de cuidados paliativos estiver no hospital secundário, certo? Então, não deixa de ser diferente a demanda para o profissional, mas ele tem que considerar que ele está num contexto de um hospital secundário. Uhum. Se é um terapeuta ocupacional que vai atender numa central de quimioterapia, ele tem que ter os conhecimentos específicos relacionados ao processo de tratamento que essa pessoa está passando, e é diferente, você sabe, atender um paciente que acabou de ter o diagnóstico, que está ainda no choque, né, de receber a notícia do câncer, do que aquele que já está, sei lá, no quinto ciclo, né, de quimioterapia. Nós temos que levar isso em consideração, né? E tem também uma questão da reabilitação, né? Eu acho que é importante a gente pensar nisso. Uma coisa é quando um paciente está sendo atendido num serviço de reabilitação e que ele tem a perspectiva da melhora, do retorno para casa. Pode até ter sequelas. Por exemplo, uma pessoa que tem um osteosarcoma. Se ele tiver que fazer uma amputação, né, ele vai fazer a amputação e ele vai voltar para casa com toda a incapacidade decorrente de ser uma pessoa com uma amputação. Agora, ele pode muito bem voltar para casa, se protetizar e vida normal, vida que segue, né? Agora, uma pessoa que tem um câncer, ele faz o mesmo, ele necessita do mesmo tipo de reabilitação que uma pessoa que tem uma lesão medular, por exemplo. A reabilitação é a mesma? Eu não acredito nisso. Eu acho que a reabilitação oncológica
ela precisa ser pensada na sua especificidade. Não é todo profissional de reabilitação que faz reabilitação geral, reabilitação ortopédica, que é também capacitado para fazer reabilitação oncológica. Eu acho que nós temos que pensar nisso. E mais, existe um conceito novo que a gente tem trazido agora para discussão no Brasil já há alguns anos, que é o da reabilitação paliativa. Esse é um conceito que eu conheci quando eu fui a um congresso da Associação Europeia de Cuidados Paliativos, que aconteceu na Irlanda em 2016, já bastante desenvolvido e bastante bem aceito na Europa, né, pela Associação Europeia, principalmente, e que é pouco conhecido aqui no Brasil, né? Então, nós temos que entender que a reabilitação oferecida para um paciente oncológico que tem uma perspectiva de continuidade da vida, de voltar ao trabalho, é muito diferente do trabalho que o terapeuta ocupacional pode oferecer para um paciente em cuidado paliativo oncológico, na perspectiva da reabilitação paliativa. Claro que a gente não vai poder esgotar esse assunto aqui agora, mas eu queria deixar essa interrogação para todo mundo, para quem se interessar, poder dar continuidade a esse assunto, que eu realmente tenho me dedicado, e eu tenho uma terapeuta ocupacional que é minha orientanda de doutorado agora, que é a Gabriela, que está fazendo sua tese de doutorado sobre reabilitação paliativa. Então, eu acho que a gente tem muita coisa para crescer daqui para frente. E quem sabe um próximo bate-papo, né, professora, sobre esse Quem assunto. sabe, né? Seria interessante. Tem um próximo questionário que é: quais são os quais são, não, em que meio em meio ao momento que estamos vivendo, no caso a pandemia, como é feita a abordagem da terapia ocupacional em relação ao paciente oncológico, né? Com toda essa dificuldade, muito o tratamento não está sendo mais no hospital, né? Deram uma pausa no tratamento. Eu queria saber como é essa abordagem. Bom, quando começou essa pandemia, eu acho que os profissionais, os estudantes, ficou todo mundo muito apavorado, né? Isso aconteceu aqui também, e houve uma interrupção muito grande, né, muito importante da assistência em geral no hospital, incluindo os pacientes oncológicos, até porque se entende que era um paciente, por estar muitas vezes imunossuprimido e tudo mais, seria um paciente de risco, né? Teria uma suscetibilidade maior para contaminação. Acontece que o que nós estamos vendo na realidade é que as pessoas estão aí na rua, né? Eu não sei na sua cidade, mas aqui em Ribeirão Preto está um horror, porque as pessoas não respeitam, né, as regras, Briga, né, do distanciamento social. E aí, assim, a chance de contaminação é muito grande em todo lugar. Na verdade, desde o primeiro momento, eu defendi que o terapeuta ocupacional é um profissional de saúde, ele deve continuar na assistência, né? Teve muitos colegas que ficaram meio bravos comigo, quando eu lembrei que o nosso código de ética diz que o terapeuta ocupacional deve atender a população, inclusive em períodos de epidemia ou de pandemia, como nós estamos vivendo agora, né? Então, assim, nós temos muito o que oferecer, né, nessa fase, principalmente por um conceito que eu tenho discutido muito, que é o de privação ocupacional. A privação ocupacional, ela tem acontecido para todos nós, né? Eu estou há praticamente 3 meses dentro de casa, né? Mas eu estou trabalhando agora mais do que eu trabalhava antes, que já era muito, né? Então, assim, tem dias que são 4 reuniões, né, online, eu dou aula, oriento alunos, oriento pós-graduação, tudo online. Mas eu não posso sair de casa,
né? Então, a privação ocupacional, ela acontece nesse momento da pandemia, ou deveria ser para todos nós, mas o paciente oncológico, enfim, qualquer pessoa adoecida, vive a situação de privação ocupacional como decorrência do próprio adoecimento e do tratamento, né? Eu defendo muito que nós temos condições, nós temos recursos terapêuticos em terapia ocupacional para promover saúde, bem-estar e qualidade de vida, mesmo em condições de privação ocupacional, né? Então, eu me lembro agora, assim, de um paciente oncológico, ele tinha um câncer de base de língua, que eu atendi numa unidade de emergência aqui do hospital. Ele estava em isolamento, né? Então eu me paramentei para poder entrar no quarto do isolamento. Uhum. E ele continuou realizando aquelas ocupações que ele gostaria de realizar, né? De uma forma bastante criativa, bastante enriquecedora do ponto de vista da sua saúde mental, né? Da Sim. manutenção das suas habilidades físicas. E isso foi perfeitamente possível numa condição em que ele estava em privação ocupacional, né? Sim. Então, eu acredito que o terapeuta ocupacional deve sim promover ocupações, promover a vida ocupacional, o desempenho ocupacional, mesmo nessa situação de privação que está acontecendo por causa da pandemia. Agora, é claro que com todos os cuidados necessários, com todos os EPIs, né, com todas as máscaras e face shields e tudo mais que ele tiver que utilizar, né? E eu queria lembrar, por fim, uma questão que é bastante importante para mim, que eu tenho discutido muito, que é a importância de valorização da dimensão espiritual. Não no sentido só religioso, né? Porque espiritualidade é diferente de religiosidade. Mas a dimensão espiritual é tão importante como todas as outras. E nós temos que entender a dimensão espiritual como o sentido da vida. E eu acho que isso é realmente uma característica muito importante da terapia ocupacional. Nós não só desenvolvemos habilidades, né? Capacidades físicas, sensoriais, enfim. Nós ajudamos os nossos pacientes a encontrarem sentido para a vida, né? E eu acho que isso descreve bem o que é a terapia ocupacional. Muito bem. Professora, o questionamento que foi feito pelos extensionistas eram esses, mas houveram dúvidas na nossa live, né? A gente deixou para o finalzinho. Uhum. Ia fazer duas perguntinhas à senhora, né? A gente já está no Claro. finalzinho da live. E a primeira pergunta é: professora Marísia, qual a matéria a senhora recomendaria para leitura específica de terapia ocupacional? Matéria ou... Falaram aqui matéria. Eu não sei se eu estou entendendo a mesma coisa, porque assim, aqui, pelo menos, quando a gente fala matéria, a gente está falando mais da formação acadêmica, né? Então, assim, que disciplina, enfim, né? Eu acredito que Agora, seja isso, né, em tá, relação à formação acadêmica. tá. Eu posso falar um pouco a partir da minha experiência aqui, né? Então, assim, eu sou responsável por algumas disciplinas no terceiro, um conjunto de disciplinas no terceiro ano da graduação, que tem desde a discussão de condições crônicas, né? Então, a gente precisa entender que o câncer é uma condição crônica, né? E aí você discute desde a estruturação, enfim, das questões da interação fisiopsíquica, o quanto o cuidado paliativo é cuidar de uma pessoa em condição crônica, né?
E eu também dou a prática hospitalar, né? Então, eu acredito que a gente precisa ter uma formação que nos permita pensar o sistema de saúde, pensar a nossa atuação em diferentes contextos, né? Desde a atenção básica até o hospice, né? Até as instituições de cuidados paliativos, mas, olhando especificamente para a atenção hospitalar, nós temos que entender que o paciente oncológico, ele pode estar em qualquer clínica do hospital, que é a nossa realidade aqui, né, em Ribeirão Preto. Então, no Hospital das Clínicas aqui de Ribeirão Preto, existe a oncologia clínica, que é a responsável pela enfermaria de oncologia clínica e pela central de quimioterapia, mas nós temos também os ambulatórios todos de especialidade, né? Então, e nós temos enfermarias de especialidade. Então, é diferente a formação necessária para que o terapeuta ocupacional atenda o paciente na cirurgia de cabeça e pescoço, quando ele tem um câncer de laringe, por exemplo, e ele vai ter que atender as especificidades do paciente oncológico que fez uma laringectomia radical, por exemplo, opa, daquele paciente ou da paciente que está na ginecologia, no câncer de mama, por exemplo, ou aquele paciente que está na proctologia porque teve um câncer coloretal, né? Então, ou aquele que está na enfermaria da gastrocirurgia porque foi para a cirurgia oncológica por causa de um câncer gástrico, né? Então, para cada contexto de prática, existe uma demanda específica e nós temos que entendê-las. O terapeuta ocupacional, ele vai atender a partir das suas concepções como terapeuta ocupacional, levando em consideração a questão da integralidade, dos recursos terapêuticos, mas nós temos que conhecer especificamente cada uma dessas realidades. Eu gostaria de sugerir, eu até tenho aqui comigo, esse livro aqui, ó. É um livro que é em inglês, não sei se Sim. vocês conseguem ver, mas é Terapia Ocupacional em Oncologia e Aí, Cuidados Paliativos. Tá? Esse livro, ele está totalmente à disposição na internet, inteirinho, só que é em inglês, né? Precisa saber ler inglês, né? E nós temos o nosso último livro, né, que saiu em 2018, que é o Terapia Ocupacional em Contextos Hospitalares e Cuidados Paliativos, que tem muitos capítulos sobre oncologia, né? Existe muito material sobre terapia ocupacional em oncologia e em cuidados paliativos oncológicos, né? E eu acho que a gente precisa aprender a ler, né? E ler muito, e estudar muito, porque nós somos um profissional necessário no tratamento oncológico, mas a gente tem que saber, por exemplo, manejar sintoma, né? O paciente oncológico, ele tem muita dispneia e fadiga. O terapeuta ocupacional precisa saber fazer isso, né? Não é só ir lá e oferecer uma ocupação, uma atividade qualquer. Nós precisamos entender de dor total. O nosso paciente oncológico, ele vive um processo de dor total. É dor física, emocional, social e espiritual. Então, nós temos que nos preparar para isso. Eu não sei se era isso que a pessoa estava querendo, mas, enfim. eu acho que ela queria que a senhora recomendasse uma disciplina, uma matéria, algo que ela pudesse ler. No caso, o que a senhora mostrou, o livro. Uhum. É. Eu tenho muitos artigos, né? Eu guardo muito, eu gosto muito de ler os artigos mais recentes, então também me disponho depois a oferecer alguma coisa de literatura, né? Eu fiz a minha tese de livre docência aqui na USP em 2018, em outubro de 2018, em que minha tese foi sobre cuidado paliativo oncológico, né? Então, tem muita coisa acontecendo. Eu acho que o terapeuta ocupacional precisa despertar para a necessidade de ler,
estudar, se atualizar, fazer pesquisa em oncologia, né? Utilizar evidências científicas, publicar seus trabalhos. Nós temos que compartilhar mais as nossas experiências, né? Então, olha aí, gente, a professora se disponibilizando. Só uma coisa, em relação a disciplinas, aqui em Ribeirão, eu e a professora Nereida temos uma disciplina de graduação para de cuidados paliativos, né? A Nereida é uma geriatra, que é a atual coordenadora do Serviço de Cuidados Paliativos, então nós duas oferecemos uma disciplina para graduação, e na escola de enfermagem, onde eu sou orientadora de pós-graduação, né, todos os meus orientandos são terapeutas ocupacionais, no programa de enfermagem em saúde pública, e eu e a professora Regina temos uma disciplina de cuidados paliativos oncológicos, né, foi a primeira disciplina com esse tema na USP, né, então, isso desde 2011. Então, tem muita coisa acontecendo, né? A gente também precisa divulgar mais, né? É, com certeza. O próximo questionamento foi feito pelo professor Dr. Tiago, que Uhum. é a professora Marísia. Tivemos que adiar tratamentos de cirurgia, quimioterapia e radioterapia devido ao Covid-19. Como abordar a comunicação paliativa com o paciente e familiares nesse cenário? Nossa. Bom, esse é o velho problema da comunicação de más notícias, né? Eu digo que más notícias acontecem todos os dias, né? Infelizmente. Nós temos, quando um paciente tem uma notícia de que a doença evoluiu, que o câncer é metastático, né? Quando um tratamento não deu certo, quando vai mudar, né, a linha de. O problema é como fazê-lo. Eu acho que o profissional de saúde, ele não está preparado para isso, né? Ele muitas vezes não dá a devida atenção sobre como dar más notícias. Assim, existem muitos protocolos para isso, né? Protocolos de como dar más notícias, e que são muito importantes, né? Eu acho que são muito interessantes, porque eles têm regras que nos ajudam a fazer a comunicação de más notícias de uma forma um pouco melhor, vamos dizer assim. Mas nós, todos, profissionais de saúde, temos que aprender que, acima de tudo, nós temos que tratar o paciente com muita humanidade, né? Sim, A gente não pode, por exemplo, pegar um paciente no meio do corredor para dizer para ele que o câncer dele evoluiu, que a cirurgia dele foi suspensa, né? Que, infelizmente, o quimioterápico que ele precisava não está disponível, né? Então, eu acho que nessa pandemia aconteceram coisas muito difíceis, e isso que o Tiago disse é real, né? Muitos tratamentos oncológicos foram suspensos, né? Nós sabemos as consequências disso, né? Muito possivelmente algumas condições clínicas que poderiam ser melhor manejadas acabam evoluindo, né? No sentido da piora do quadro clínico. E nós temos que ser honestos, né? O profissional de saúde não pode mentir. Ele vai ter que verdade. dizer as más notícias para o paciente. Agora, como ele vai dizer? De que forma ele vai dizer? Né? E isso tem que ser com muita humanidade, né? Com muita Sim, com certeza. sensibilidade, com muito tato, né? Você não pode dizer para ele, olha, a sua vida acabou, ou você vai morrer. Não, não é assim que as coisas devem ser feitas. Então, entender que a comunicação de más notícias tem que ser num lugar privativo, reservado, né? Com humanidade, com respeito, com carinho, né? Numa comunicação honesta, ética, acima de tudo, né? E eu acho que nós temos que nos preparar para isso. Os profissionais de saúde, todos, têm que entender que a todo
É, nós então estamos finalizando nossa live. Muito obrigada, professora, pela disponibilidade da senhora. Mais uma vez, é um prazer poder estar com a senhora aqui. E eu espero que a gente possa fazer outro bate-papo abordando outros contextos. Que bom, eu fico muito contente, viu? Eu queria te dizer, Giovana, que eu admirei muito a sua iniciativa, né? Muito legal. Você é uma estudante de graduação, é extensionista, né? E eu acho que você foi lá e fez muito bem o seu papel, né? Estava muito nervosa, ainda mais com tudo que aconteceu, mas que bom, deu tudo certo, né? Amém. E acho que nós vamos nos conversando, né? Vamos continuar essa conversa. Agradeço ao Dr. Tiago também pela gentileza de sempre, né? E eu espero realmente que os profissionais, não terapeutas ocupacionais, tenham podido vislumbrar um pouco melhor as contribuições da terapia ocupacional, né? E que todos os nossos colegas terapeutas ocupacionais vejam a importância, né, a relevância do trabalho da terapia ocupacional em oncologia para um melhor cuidado aos nossos pacientes. Tá bom? Verdade. Foi um Beijo. prazer estar com vocês. Foi um prazer ter a participação de vocês, do pessoal, né, que está nos assistindo. E até a próxima live, bate-papo. Tá Beijo, joia. beijo. Tchau, gente. Beijos.